Eu gostaria de saudar a todos com a gloriosa Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra nós estarmos aqui novamente para trazer uma palavra pastoral, uma palavra de ensinamento, uma palavra de aprendizado, de conforto, de refrigério, enfim, daquilo que nós necessitamos. Nesta noite, o Senhor, Ele pode estar trabalhando nas nossas vidas. Santa e gloriosa palavra. Hoje, terça-feira, um feriado, e mais um dia que Deus nos concede de estarmos na sua presença. Somos gratos a Deus pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pelas bênçãos espirituais, pelas bênçãos materiais que Ele tem nos concedido. E o que podemos dizer se resume em uma só palavra. Palavra essa que é carregada de todo o sentido daquilo que Deus tem feito por nós e através de nós, que é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos dizer em alto e bom som que o nosso Deus é bom, que Ele é maravilhoso e Ele vai continuar nos guardando na sua presença. É uma bênção, mais uma vez, nós podemos adentrar a alguns lares dos nossos irmãos que já estão nos assistindo nesta noite, para receberem de Deus a sua santa, gloriosa e inerrante palavra. Pode ter certeza que a palavra de Deus ela vai te alimentar, ela vai te sustentar, ela vai te dar um vigor espiritual para a sua vida, para você suportar as lutas, as pelejas, as pressões que a vida está nos impondo nesses últimos dias e nesses dias tão conturbados que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O certo é que eu quero ministrar que a bênção de Deus ela esteja na sua casa, esteja na sua vida, esteja na vida dos seus familiares, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor Jesus livre vocês de todo e qualquer espécie de males. Enfim, o nosso Deus até aqui tem cuidado de nós, Ele vai continuar cuidando, zelando da nossa vida e nos protegendo. Tão somente se permanecermos fiéis, constantes, firmes, sempre abundantes, inabaláveis na sua presença. Isso, se assim fizermos, nós teremos a bênção de Deus na nossa vida. O certo é que nós, como servos de Cristo, nós estamos crendo que amanhã vai ser muito melhor do que hoje. Vai ser muito melhor do que hoje. Amados, hoje um culto online que estamos transmitindo, mais um culto de ensinamento da palavra de Deus, onde estamos aqui para transmitir aos irmãos a palavra do Senhor, nosso Deus. Porque esse Deus ao qual nós servimos, Ele está vivo e a presença dEle está diante de nossas vidas. Esse Deus que enviou o seu Filho amado para perdoar, para poder salvar, que lá na cruz Ele morreu pelos nossos pecados, nós temos a certeza, a convicção, a fé, que Ele vai ressurgir. Ele ressurgiu e vivo, como diz o hino, com o Pai Ele está. Por isso nós podemos cantar em alto e bom som essa noite, porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive e temor não há, mas nós bem sabemos que a nossa vida ela está nas mãos de nosso Jesus, que é vivo está. A esse Deus que é grande, esse Jesus que está vivo, cuja presença enche o céu e a terra,
esse Jesus que está vivo, que o céu é o seu trono e a terra é estrado dos seus pés. Como um Deus tão grande, como um Deus tão absoluto, como um Deus tão glorioso, pode entrar com a presença dele em nossas vidas, seres mortais, falíveis, que somos, fracos, né? Que somos, mas a presença desse Deus absoluto, mortal, ele está em nossa vida e podemos dizer que ele vive e que nós podemos crer no amanhã. Por isso eu quero dizer para você nesta noite que amanhã na tua vida vai ser melhor do que hoje, porque você carrega dentro de si a essência do próprio Deus, a presença do próprio Deus. Curve a tua cabeça comigo e vamos orar ao Senhor nosso Deus neste momento. Amado Deus, soberano Pai, glorioso Cristo, Pai Celeste e Santo, nós te louvamos, te bendizemos. Eu agradeço a Ti, ó Pai, pela vida de todos os Teus servos e servas. Eu agradeço a Ti pela vida de todas as famílias, Pai, que vão ser alcançadas pela exposição desta palavra. Senhor amado, que o Senhor entre com providência nas vidas, ó Pai, nas casas, nas famílias que estarão nos assistindo nesta noite. Que a Tua bênção, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia esteja em cada lar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, Velho Testamento, em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Você que está aí no conforto, no aconchego do seu lar, juntamente com a sua família, ouvindo, assistindo, melhor dizendo, a palavra de Deus, o ensinamento desta, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo de número 16, e vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Está escrito assim, versículo 1, a epígrafe da minha Bíblia diz: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Versículo 1, então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso, outras traduções vai dizer, o teu chifre de azeite e vem. E enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Eu quero ler novamente esse versículo. Então disse o Senhor a Samuel. Foi Deus que falou a Samuel, que falou com Samuel. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso ou o teu chifre de azeite e vem. E enviar-te-ei Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amado Deus, mais uma vez, eu agradeço a Ti pela leitura da Tua palavra. Senhor amado, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha dar sabedoria a todos os Teus filhos e filhas, que o Senhor venha abençoar os Teus servos de maneira gloriosa, abrindo a mente, o entendimento deles e dando eles graça ao Pai, em nome de Jesus. Amados, o texto que acabamos de ler agora, neste momento, ele vem nos trazer um diálogo entre Deus e Samuel. E
Este é um dos capítulos mais interessantes da Bíblia. A história do rei Davi. E a história do rei Davi, ela começa justamente aqui. Deus tinha, aqui nesse texto que lemos, nesse versículo, e em todo o texto, uma incumbência muito importante para Samuel fazer para ele. E essa incumbência, essa responsabilidade, é que ele teria que ir até Belém para ungir Davi como rei sobre Israel. Haja visto que no texto, Deus foi bem claro, o Senhor foi bem claro, que Deus faz uma reprimenda a Samuel, dizendo para Samuel: até quando, Samuel, você vai continuar tendo dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Veja bem, você ser rejeitado por um ente querido, por outras pessoas, você já se sente meio que dolorido com isso, com essa rejeição, impactado por ela. Agora imagina o próprio Deus, o próprio Criador, dizer isso, que ele já havia rejeitado a Saul como rei. E ele ainda fala para Samuel: por que você ainda está com dó dele? Eu já rejeitei ele. E aí aquele diálogo, ele continua. Deus vai dizendo: Samuel, essa conversa para mim é passada. Enche o teu vaso ou o teu chifre de azeite e venha. Para quê? Por que Deus mandou ele encher o vaso ou o chifre de azeite? Porque Deus tinha uma incumbência para Samuel. E no próprio versículo 1 vai dizer para nós, no final dele, que ele tinha provido de um rei. Tenho me provido de um rei. Veja só, na maioria de muitos versículos bíblicos, a gente vai ver Deus provendo alguma coisa, algo para o ser humano. Mas agora você está vendo Deus provendo para ele mesmo um rei, um homem que ele escolheu. Agora me tenho provido de um rei. Veja só, o texto, voltando a ele, nos chama a atenção aí: enche o teu chifre de azeite e vem. Analise para você ver. Chifre na Bíblia nos traz uma simbologia de força. Azeite nos traz uma simbologia de unção, de capacitação. Quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, o belemita, Belém, morava em Belém. Quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, o belemita, Deus fala para ele, repito, enche o teu vaso ou o teu chifre de azeite e vem. Subentende-se aí que Deus já estava lá. Porque Deus fala com ele: enche o teu vaso de azeite e vem. O que dá a entender, o que se subentende, que Deus já estava lá. E que lição que eu tiro disso aqui? Nunca vá aonde Deus não está. Nunca vá aonde Deus não está. Vá aonde a presença de Deus te carrega, aonde a presença de Deus te direcione aí, mas nunca vá a um lugar aonde Deus não está. Analise comigo. O Senhor disse que tenho me provido de um rei. O verso 1, final dele. Quando eu leio isso, mais tarde, o próprio evangelista Lucas, ele registraria o que Deus dissera acerca de Davi. E ele disse, lá em Atos, no capítulo 13, o verso 22,
que é o chamado livro de missões, escrito pelo médico amado Lucas. E Lucas vai dizer lá, o homem segundo o coração de Deus, que fará tudo o que for da minha vontade. Lucas descreve essa intimidade, esse contato de Davi com Deus. Voltando ao texto, nós vamos ver que Samuel, ele partiu para Belém com a incumbência de ungir a Davi, de consagrar a Davi como rei sobre Israel. E ali ele vai com seu chifre, que simboliza força, ele vai com azeite, que simboliza unção, que simboliza capacitação, que simboliza consagração. Eu quero abrir um parênteses aqui. Que a força do Senhor esteja sobre a sua vida. Que essa unção, que essa capacitação, que essa consagração através do Espírito Santo esteja na tua vida também, em nome de Jesus. Então Samuel vai para Belém, com essa incumbência de consagrar a Davi. E antes, Samuel, antes disso, ele deveria encher, seria derramado sobre Davi. Foi derramado no próprio versículo 13 do capítulo 16, vai dizer para Samuel, tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Que coisa linda isso, querido. Quando o homem é escolhido por Deus, quando a mulher é escolhida por Deus, o Espírito de Deus se apodera dela. Não foi a mesma coisa que aconteceu conosco? A partir do momento que aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor, Salvador da nossa vida, e que começamos a confessá-lo como Senhor, a testificar do poder dele, a testificar das obras dele, a testificar da grande e portentosa salvação que ele está pronto para agir com ela na vida daqueles que creem. A partir deste momento, o Espírito do Senhor se apoderou de nós, tomou conta da nossa vida. Esse apoderar é tomar conta, é direcionar a nossa vida. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós, andemos em Espírito e não cumpriremos as obras da carne, e não executaremos as obras da carne. Mas continuando, entenda isso. O azeite, ele foi derramado sobre Davi, e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Isto aqui nos ensina que uma figura daquilo que Jesus haveria de fazer mais tarde na nossa vida. O livro de Atos, que conta a história da igreja, lá em Atos, no capítulo 2 e o versículo 17, Lucas registrou uma promessa que Jesus fizera. E o próprio Jesus disse, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a carne. Quando Jesus subiu à glória, ele mandou o Espírito Santo. Quando ele estava aqui, ele falou que se eu não for, o Consolador não virá. E definitivamente, lá no dia de Pentecostes, Pedro explicou à multidão que o propósito de Deus é que todos os crentes sejam cheios do Espírito Santo. É o que eu disse para você agora há pouco, que na tua tenha força, que na tua vida tenha a unção do Espírito Santo, tenha a capacitação do Espírito Santo, tenha o revestimento do Espírito Santo e que o Espírito Santo esteja na tua vida te consagrando. Samuel, naquele momento ali, que ele vai cumprir essa incumbência divina, Samuel estava marcando um período de transição na história de Israel. Amados, por que ele estava marcando um período de transição? Porque no próprio capítulo 16 vai mostrar isso para nós no versículo 13 e o versículo 14. Era um período de transição. Aquele Espírito Santo, aquele Espírito depois da unção, se apoderou de Davi.
E quando você lê o verso 14, abaixo do verso 13, você vai ver que o Espírito do Senhor se retira de Saul. Era um período de transição, era um período de consagração de um novo rei, porque aquele rei que ora havia governado Israel 40 anos, ele governou Israel 40 anos, mas 2 anos só na presença de Deus, 38 anos desviado. E Deus não quer ver nada das coisas dele sendo feitas de qualquer maneira. Já não é à toa que a Bíblia diz para nós: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, desordenadamente, de qualquer maneira. E quando nós voltamos a nossa atenção a esse texto, Samuel, como eu disse, estava marcando um período de transição na história de Israel. Ele vai a Belém com o seu vaso, com o seu chifre cheio de azeite, ungir a Davi como rei. Deus também, querido, tirando uma lição, extraindo uma lição desse texto, Deus também está nos chamando para nós deixarmos uma marca em nossa geração. Nós não podemos simplesmente, Deus permitir que a gente nasça do ventre de nossas mães, nascer, crescer, aprender o que deve aprender e simplesmente passar pela vida. Não. Deus quer ver nós deixarmos a nossa marca aqui. A marca que nós vamos deixar é porque Ele vai nos capacitar a deixar alguma marca aqui. Nós vamos ter que fazer uma diferença. Deus, Ele tem um chamado na sua vida para você deixar uma marca nessa geração. Que marca, pastor? De fama? De alguém que alcançou o ápice da fama? Não, que o nome dele está em todos os lugares, nas redes, nas internets da vida, nas redes de televisão, nos rádios, nos meios totais de comunicação. Não é essa marca que Deus está falando. A marca que Deus está falando que você quer que você deixe é uma marca de fé, é uma marca de santidade, é uma marca que todo mundo, quando você for embora dessa terra, vai saber que você deixou um legado, vai dizer assim: esse homem era um santo homem de Deus, essa mulher era uma santa mulher de Deus. Por isso, queridos, para isso ocorrer, nós precisamos seguir a orientação de Deus para Samuel. Primeiro, para que a nossa marca fique neste mundo, essa marca de fé, essa marca de unção, essa marca de um testemunho de um cristão verdadeiro, a primeira coisa que nós temos que fazer é encher o nosso vaso de azeite. É encher o nosso vaso de azeite. Na metade do verso primeiro que lemos, está lá escrito: enche o teu vaso, ou enche o teu chifre, dependendo da tradução, de azeite. O que importa, na verdade, amado, é encher o vaso. O sentido desta palavra, quando Deus fala para ele: enche o teu vaso de azeite, ou enche o teu chifre de azeite, isso está falando de um enchimento completo, na sua totalidade. Deus não pediu, vamos supor que aquele vaso era 1 litro. Vamos usar um exemplo aqui. Deus não pediu 250 ml. Deus não pediu 300, 500, 750 ml. Deus pediu foi 1 litro. Ou seja, o nosso Deus é Deus de plenitude. Deus pediu foi para encher. E quando fala em encher, está falando de um enchimento completo. Está falando de algo completo, porque o teu Deus, querido, ele não faz nada pela metade. E isso que você está vivendo, que você está pensando que ainda não acabou, ainda vai durar alguns dias. Mas fica tranquilo, tudo vai dar certo no final, porque o teu Deus, ele não faz as coisas pela metade. Amado, tudo de Deus é de forma completa, é de forma plena. O nosso Deus não faz nada pela metade. Olha lá a efusão do Espírito, profetizada por Joel, e que aconteceu lá no dia de Pentecoste, e que ele próprio disse: derramarei, nós lemos há pouco agora,
o meu espírito sobre toda a carne. É derramar, querido. Deus não pegou lá e com conta-gota, não. Deus derrama, porque tudo que Deus faz na nossa vida é com abundância, tá? É com abundância. Ele próprio diz que ia nos dar vida e vida com abundância. O que Deus tem preparado para você é abundante, é para encher o vaso totalmente, na sua totalidade. Deus, ele não perguntou o tamanho do vaso, porque também não importa o tamanho do vaso. Você pode até ser um corpo de Cristo. Quem sabe você é alguém que dizima, alguém que oferta, alguém que fica no anonimato, alguém que está ali frequente nos cultos. Ou pode ser um líder de um pequeno grupo, um músico, um ministro, um cooperador, um diácono. Seja qual for o seu tamanho, seja qual for o formato do seu vaso, o seu vaso deve ser cheio na plenitude. O que Deus não quer é que a gente viva uma vida espiritual medíocre. Por isso, enche o teu vaso de azeite. É a ordenança de Deus para nós. É encher por completo, é na plenitude. Por isso que a Bíblia Sagrada vai nos informar: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É isso que Deus quer para nós. Deus manda ele encher o vaso. Deus fala para ele: enche o teu vaso. Entenda isso. Enche o teu vaso. Falei pausadamente. Olha lá o termo. Teu. Enche o teu vaso. Isso fala de uma experiência individual, tá? É experiência individual que cada um de nós tem que ter com Deus. A bênção do enchimento do Espírito Santo é para todos, mas cuide de você preocupar em encher o teu próprio vaso. Nessa dinâmica espiritual não tem como eu encher o vaso do meu irmão ou da minha irmã. Eu mesmo vou ter que encher o meu. Isso aqui é uma responsabilidade individual, intransferível. Enche o teu vaso. É a ordem divina. Amós, o profeta Amós, ele já era daquele tipo de pessoa humilde, com pouca cultura, e que ganhava a vida como boiadeiro, mas Deus fez dele um profeta. Ei, por que eu estou dando esse exemplo de Amós? Parece que eu saí do texto. É porque eu quero dizer que Deus está tratando com você. E você pode ser muito mais do que você pensa na presença de Deus. É isso que eu quero dizer. Se você preocupar em encher o teu vaso. Amós era boieiro, vou repetir. Quem sabe ele pensava ficar em toda a vida ali naquilo ali, mas Deus tirou ele de lá e fez dele um profeta. E ele foi abrir a sua boca e declarar para o povo a vontade de Deus para a vida deles. A mesma coisa é você. Se você preocupar com a sua responsabilidade individual e intransferível de encher o teu vaso, de buscar a unção, de buscar a capacitação, de buscar a consagração, de buscar o revestimento de poder do Espírito Santo, Deus pode fazer muito mais com a tua vida. Deus pode te instrumentalizar muito mais na presença dele. Deus vai dizer: enche o teu vaso. Mas encher o vaso de quê? Enche o teu vaso de azeite e vem. Veja bem, os sacerdotes, os reis do passado, eles eram ungidos com azeite, puderam ali para o serviço da casa de Deus. Semelhantemente, no Novo Testamento, os crentes, eles são ungidos com o Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Quando nós viramos tabernáculo do Espírito Santo, nós somos consagrados, nós somos capacitados, nós somos separados
com esse poder do Espírito Santo para uma única responsabilidade, o serviço que Deus tem para nós. O próprio nome Cristo nos lembra isso. O nome Cristo quer dizer ungido. Tudo quanto Jesus fez era pela unção do Espírito Santo. O mesmo Jesus declarou lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 4, no verso 18 e o verso 19. Jesus foi bem claro que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque ele, o Espírito Santo, o ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele enviou para proclamar liberdade aos para libertar os oprimidos e proclamar o aceitável do Senhor. É para isso, querido. É para isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele conta com você. Ele conta com a tua vida. Ele conta com a sua vida para que Ele possa instrumentalizá-la na presença dEle, querido. Creia nisso e Deus vai estar abençoando a sua vida. Ele é o próprio exemplo perfeito para nós. Cada crente deve encher o seu vaso de azeite, isto é, deve ser completamente cheio do Espírito Santo, ou seja, na sua totalidade. É algo pleno. E ser cheio do Espírito Santo é um dos mandamentos de Deus. O próprio Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele declarou: enchei-vos do Espírito, lá no capítulo 5 e o versículo de número 18. Uma outra versão vai dizer: sempre estejam cheios do Espírito Santo. Sempre estejam cheios. É algo que tem que ser constante, contínuo. Não podemos perder essa essência. Não podemos de maneira nenhuma. Isso não é opção, querido. Você não vê Paulo aqui pedindo, dando uma opção. Você não vê o Senhor usando Paulo para falar de opção. Isso aqui é mandamento, é taxativo, é direto. Enchei-vos do Espírito. E para completar a orientação, Deus disse a Samuel, voltando ao texto: vem e enviar-te-ei. Encher o vaso de azeite tem um propósito. A unção, ela tem um propósito específico. Encher o vaso de azeite, receber essa unção, essa capacitação, esse revestimento, essa consagração, não é para me subir nos pedestais dessa vida e achar que eu estou por cima de todo mundo, que eu estou por cima de tudo e de todos. Não, querido. Toda unção de Deus, toda capacitação de Deus, todo revestimento de Deus, toda consagração de Deus tem um propósito. Pastor, qual o propósito? Deus quer usar você. Deus quer usar você na obra dele. É isso. É esse o propósito maior. Deus usou Samuel para marcar a geração de sua época. É impossível, querido, uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e ficar escondida. Não tem como, porque o Espírito Santo é uma força maior, não uma força, como ensinam por aí, de que ele é uma força ativa, de que ele não é uma pessoa, mas ele é uma pessoa que te capacita com uma força espiritual, com uma unção espiritual, com uma capacitação espiritual, com um revestimento espiritual. Por isso que eu digo, é impossível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e ficar escondida. Os discípulos estavam lá, escondidos naquela casa, portas e janelas fechadas, com medo de acontecer com eles o que tinha acontecido com Jesus.
Mas quando eles ficam sabendo que o mestre havia ressuscitado, e ele diz para eles, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, eles foram, e depois que cumpriu-se o dia de Pentecostes, desceu sobre eles o Espírito Santo, todos foram cheios, foram vistas línguas repartidas como de fogo. Daquele dia em diante, eles não foram os mesmos. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, enfrentando tudo e todos por amor de Cristo, para anunciar o seu evangelho de salvação. Eles não foram o mesmo. É impossível ser cheio do Espírito Santo e ficar escondido. Como eu disse em Atos 2, quando mais de 120 pessoas, ou quase 120 pessoas, se reuniram em oração, eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que se ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa ali. Atônitos, perplexos. Todos perguntavam uns aos outros o que significa isso. Aí Pedro dá a eles a resposta. Pedro responde para eles, isto é o que foi profetizado, é o que foi predito, é o que foi vaticinado pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito eu derramarei sobre toda a carne. É derramado, querido. Você não passará despercebido se você estiver cheio do Espírito Santo. Todo mundo vai notar uma diferença na tua vida. Todo mundo vai ver que tem um brilho diferente no seu rosto. Todo mundo vai notar que as suas ações, suas atitudes, suas palavras são para glorificar o Deus que permitiu que você fosse cheio desse Espírito Santo. Os discípulos também só foram enviados depois de receberem o Espírito Santo. Primeiro, conforme eu já disse, Jesus disse para eles, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ei, a igreja não foi chamada para ficar na retaguarda, mas a igreja foi chamada para ser cheia do Espírito Santo e para incomodar esse mundo e incomodar o inferno. É para isso que nós somos chamados. Por isso, eu deixo uma palavra para você nesta noite. Enche o teu vaso de azeite e vem, porque Deus quer enviar você para uma obra específica, com propósito específico, para que você seja uma bênção nas mãos dele, para que o propósito dele se cumpra, que é mais almas se renderem aos seus pés. Por isso, a ordem de Deus é: enche o teu chifre, enche o teu vaso de azeite e vem. Eu lhe dou o conselho que foi dado logo a princípio desse estudo. Nunca vá aonde Deus não está. Agora, aonde que você for, que Ele te enviar, fica tranquilo, Ele não vai te enviar sozinho. A presença dEle vai estar na sua vida. E o que faz a diferença na nossa vida hoje é a presença do Espírito Santo. Muitos de nós não tínhamos condição nenhuma de expressar essas palavras. Muitos de nós, mesmo não sendo cristãos, anteriormente, líamos a Bíblia, mas não entendiam nada. Muitos de nós não sabíamos o que era louvar a Deus. A partir do momento que você recebeu essa capacitação, que você recebeu essa unção, esse revestimento, que você recebeu essa consagração através da vida, da presença do Espírito Santo na sua vida, você foi transformado em outra pessoa. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Creia nisso, querido. Deus quer te usar poderosamente nas mãos dele. Deus quer fazer uma obra gloriosa na sua vida. Deus quer te usar poderosamente para fazer a sua obra. Por isso, a responsabilidade, ela é individual. A Bíblia é bem clara, enche o teu vaso, tá? Esse enchimento é individual, é teu vaso. Você é um vaso, você é um instrumento nas mãos de Deus. E quando nós falamos em vaso cheio,
Nós estamos falando daquela pessoa que está se preocupando em se encher de Deus, em se encher dos princípios divinos, dos dons espirituais, em se encher dessa palavra, em preocupar-se de alimentar dela de dia e de noite, todos os dias. Esse encher aqui fala de nós buscarmos as coisas do alto, esquecemos um pouco das coisas de baixo. Por que que hoje muitos se questionam? Por que que Deus usa fulano? Por que que fulano é tão abençoado nas mãos de Deus? Por que que aquela irmã, quando ela abre a boca na igreja para cantar, Deus derrama uma graça tão poderosa, Deus derrama uma unção diferenciada na igreja? Por que que aquele irmão, quando está na igreja, pega o microfone e sobe ali com toda a simplicidade, e quem sabe ele não tem tanto estudo, mas quando ele pega o microfone e começa a adorar a Deus, começa a expor a palavra de Deus, Deus começa a falar através da boca dele, através da sua palavra, e aquela palavra começa a impactar vidas ali. Por quê? E por que isso não acontece comigo? Por que que comigo não é assim? Eu estou me sentindo tão fraco. Parece que está tudo oco dentro de mim. Eu lhe dou um conselho nessa noite. Esvazie-se a si mesmo. Esvazie-se de si mesmo. Esvazie-se de si mesmo. Muitos estão se enchendo, mas não de Deus. Estão se enchendo de si mesmos. E quando a gente se enche de nós mesmos, nós vamos ter uma bagagem muito preocupante dentro de nós. Porque a nossa natureza já é pecaminosa. Quando a gente enche de si mesmo, nós vamos estar enchendo de orgulho, de prepotência. Nós vamos estar enchendo das coisas dessa vida. Mas quando nós nos preocupamos em nos encher de Deus, o pacote é completo. Entenda isso. O pacote é completo. É na totalidade. É algo pleno. É algo pleno. O pacote vem completo. Porque quando você enche de Deus, você se enche de fé, você se enche de graça, você se enche de unção, você se enche de força, você se enche de capacitação, você se enche de revestimento de poder, você se enche de sabedoria divina, você se enche de consagração, de santificação, você se enche da presença desse Espírito na sua vida e você vai estar habilitado, capacitado para fazer aquilo que Deus quer que você faça para Ele e para a sua obra. Creia nisso, querido. O Deus que você serve é maior do que você pensa. O Deus que você serve tem ricas e soberanas bênçãos para a sua vida. Mas nós temos que preocupar em encher com o nosso vaso. Enche o teu vaso. Busque a experiência pessoal única e intransferível que você tem que ter com Deus. Busque a sua experiência individual com Deus. Busque ela. Busque ela, porque ninguém vai buscar para você. É você mesmo. É responsabilidade intransferível. É intransferível. É você que tem que buscar. O nosso Cristo nos deixa um exemplo bem claro para nós, que Paulo registrou, que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, em forma humana. Se o nosso Deus, se o nosso Cristo, sendo Senhor, sendo arquiteto, construtor de tudo, deste mundo, da nossa vida, para nos salvar, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele abandonou a sua glória eterna e se humaniza, como disse João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se Cristo fez isso, para passar por um processo duro,
um processo de crueldade, um processo doloroso, angustiante, para trazer salvação para a nossa alma, para nos fazer homens e mulheres melhores da presença de Deus, para nos reconciliar com Deus. Por que que nós não podemos, diante disso tudo, nos esvaziar de nós mesmos? Tem hora que é tanta picuinha. A gente fica preso em coisas ínfimas dessa vida, em pequenas coisas que poderíamos relevar, que poderíamos deixar de lado, passar por cima, jogar fora da nossa vida, e nós ficamos apegados, presos, arraigados, enraizados naquilo. É hora, querido, de seguirmos esses conselhos bíblicos. Deus só vai encher, quem tiver vazio. Quando Deus diz para Samuel, enche o teu vaso de azeite, vem. Se Deus mandou encher o vaso, é porque o vaso estava vazio. Porque se ele tivesse pela metade, Deus não ia falar encher, Deus ia falar completa. Completa. Mas ele falou, enche o teu vaso e vem. O vaso estava vazio. Como é que Deus vai encher o teu vaso se você já está cheio? Cheio de si mesmo, cheio de prepotência, cheio de orgulho, cheio de vaidades deste mundo, cheio desses costumes aterradores, destruidores, abomináveis desse mundo. Como que Deus vai te encher? O vaso é teu, é único. A responsabilidade é única, é intransferível. Você não pode dizer como Adão, é a mulher não pode dizer, é a cobra, não, é responsabilidade intransferível, você não tem como pôr culpa em ninguém, é você e Deus. Para Deus te encher, você tem que estar vazio. Vazio de quê, pastor? Vazio de si mesmo, vazio de orgulho, vazio de prepotência, vazio de vaidade, vazio de tudo o que é impuro, impróprio e abominável diante dos olhos de Deus. Esvazie-se a si mesmo e siga as orientações que Deus deu para Samuel quando mandou ele na casa de Jessé o belemita. Primeiro enche o teu vaso. Encher o vaso de quê, pastor? Enche de azeite. Enche da presença do Espírito Santo. Enche da palavra de Deus. Faça como Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Enche o teu vaso, o vaso é teu. É você que tem que buscar. Tua mãe não vai buscar a unção do Espírito Santo para você. Tua mãe não vai encher você do Espírito Santo. Teu pai não vai encher você do Espírito Santo. O pastor não vai encher você do Espírito Santo. O presbítero, o diácono, o evangelista da igreja não vai encher você do Espírito Santo. É você que tem que esvaziar de si mesmo e buscar na fonte. Para que você amanhã seja melhor do que hoje diante de Deus. E é isso que Deus quer. Deus quer pessoas cheias da presença dele. Porque quando você está cheio da presença de Deus, que você busca esse contato, essa intimidade com o teu Deus, você não teme a nada. O mundo pode cair de ponta cabeça, mas você tem uma esperança de que o Deus que você serve faz parte da tua vida. É a sua essência. E você não teme nada. Você não teme ninguém. Você não teme situação nenhuma. Porque o teu companheiro é fiel. O teu guia é fiel. O teu guarda é fiel. O teu salvador é fiel. O teu redentor é fiel. E ele vai estar contigo, guiando os teus passos todos os dias. Por isso, amado, enche o teu vaso de azeite, porque Deus tem bênção gloriosa para a sua vida, em nome de Jesus. Ore comigo nesse momento. Amado Pai, glorioso Senhor, maravilhoso Cristo, eu agradeço a Ti pela vida dos Teus filhos, ó Pai, que nos assistiram nesta noite, que o Senhor possa
abençoar a cada vida, a cada família, a cada lar, ó Pai, que a tua bênção, que a presença do teu Espírito Santo esteja nas vidas. Senhor amado, se tem algo em nossos vasos que tem impedido, Senhor, nos encher da tua presença, nos direciona, nos mostra, para que nós possamos fazer uma faxina completa, fazer como aquela mulher que perdeu aquela dracma, Pai, que nós venhamos acender a candeia, que nós venhamos, ó Pai, a varrer a casa, que nós venhamos a procurar com diligência o que nós perdemos de tão precioso que é a tua presença. Pai Celeste, entra com providência nas famílias e abençoe a cada casa, a cada irmão, a cada lar, a cada família, Pai, que a tua bênção esteja na vida de todos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E domingo, os irmãos não esqueçam, nós continuaremos com o nosso trabalho de oração na igreja, tá? Os grupos, você que já conhece o seu horário, já conhece os seus dirigentes, vá no mesmo horário que você foi, que os seus dirigentes estarão lá, e estaremos lá adorando, servindo a Deus, nos humilhando na presença dEle, para que Ele continue fazendo uma obra gloriosa nas nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.